Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O que a gente vai falar hoje? Vamos ser curto e rápido, direto ao ponto. Vamos falar dessa queda do Bitcoin. Por que Bitcoin corrigiu tanto essa semana? E por que eu acredito, sinceramente, que não chegamos ao final do ciclo ainda? Então, fica comigo que essa análise vai ser curta, rápida e direta. Espero entregá-la em menos de 10 minutos. Bora? Antes de eu começar, já vou pedir. Me ajuda aí, gente. Dá aquele like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E eu também quero que vocês comentem para mim aqui se vocês acreditam que chegamos ao fim do ciclo, que Bitcoin agora, daqui para frente, é só para trás, ou se essa correção é uma manipulação e a gente ainda vai rever a alta histórica que aconteceu lá nos 126 mil dólares. Comenta aqui que eu quero saber. Então, vamos falar do preço do Bitcoin no dia de hoje, que teve uma queda leve, porém está operando com uma leve alta também. Então, um gráfico na tela para vocês. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin cotado em dólar. O que a gente pode perceber que no dia de hoje, Bitcoin chegou a tocar aqui nos 87.600 dólares e agora está por volta dos 91 mil dólares. Uma variação hoje de 4,69% no Bitcoin. Vamos ver como é que tá o ETH e a Solana também no dia de hoje. O ETH tá se mostrando um pouco mais resiliente nesse momento que o Bitcoin. Também teve uma grande volatilidade no dia de hoje. Saiu aqui hoje dos 2.900 dólares. Tá agora nos 3.000 dólares, porém ele chegou a tocar 3.150 com 8% de variação em um dia. O gráfico diário do ETH. Vamos dar uma olhadinha na Solana no dia de hoje. E a Solana? Solana, um gráfico bem semelhante ao do ETH, também teve uma variação no dia de hoje bastante ampla, entre 7,3%, tá? E ela chegou a tocar aqui embaixo nos 127 e com 16 dólares e agora está por volta dos 135 dólares, porém chegou ali perto dos 136 dólares. A gente sabe que o mercado hoje fecha às 9 horas e a gente espera um fechamento positivo. Logo, o Bitcoin tem que estar pelo menos acima dos 90 mil dólares. Esse movimento de queda do Bitcoin, ele, para mim, faz parte de uma correção natural, uma vez que a gente está vendo o institucional em peso nesse mercado. Desde que o institucional adentrou o mercado de cripto, a gente teve uma valorização muito expressiva do Bitcoin. E em meio ao cenário global incerto, os grandes investidores realizaram lucro. E recentemente, a Vanguard, a segunda maior gestora de capitais do mundo, permitiu que os seus 50 milhões de clientes também acessassem esse mercado. E qual a graça teria de esses clientes não conseguirem comprar o Bitcoin a um preço interessante para realizar um lucro? Entenderam? Por isso que eu acredito firmemente numa correção. Vou dizer mais ainda. Bitcoin segue firme, a sua dominância está acima dos 59% nesse momento, mostrando que o Bitcoin ele segue muito forte, ao passo que as altcoins como o ETH e a Solana ainda sofrem com uma baixa liquidez em relação ao Bitcoin e também com a desalavancagem. Um suporte bastante importante nos 86 mil dólares e nos 84 mil dólares também. A gente viu ele caindo hoje próximo aos 87 mil dólares. Porém, ele se sustentou aí e segue hoje em movimento em leve alta. E a queda recente, a que se deveu, afinal de contas? Muito a uma manipulação de mercado e o que a gente chama de resets algorítmicos. Você já ouviu falar essa expressão aqui? Comenta aqui para mim. Reset algorítmico nada mais é que os robôs, os bots que operam nesse mercado, e a gente sabe que temos bots nesse mercado, detectam limites críticos do preço do Bitcoin, além de aumento de volatilidade, muitas ordens penduradas numa mesma região, e esses algoritmos, detectando certas condições, eles vão lá e desfazem certas posições. Vendem uma parte do ativo, realizam lucro, desmontam operações alavancadas e recalibram o risco versus a volatilidade. É como se os robôs dissessem: ops, detectei condições novas, condições que mudaram. Vamos reiniciar a estratégia agora. E acontece esse vavô do mercado porque ele ainda tem uma baixa
capitalização, ou seja, não tem tanto dinheiro investido no Bitcoin quanto em outros ativos, como grandes empresas americanas, Apple, Microsoft. Quando muitos algoritmos detectam variáveis que mudaram, eles resetam. E quando esses algoritmos resetam ao mesmo tempo, ocorre o que a gente viu: quedas significativas, aumento de liquidações, cascatas de stop loss e uma volatilidade acentuada. Foi o que a gente percebeu essa semana no mercado, que o mercado denomina agora reset algorítmico. E por que essa informação importa para o Bitcoin? Porque esse mercado é altamente alavancado e ele é dominado pelo HFT. O que é isso? É o High Frequency Trading, são os trades de alta frequência e tem uma liquidez menor do que o mercado de ações americano, que é o grande mercado tradicional. Então, o reset algorítmico pode derrubar o preço, mesmo sem ter acontecido nada demais, nada de relevante no mercado, nada relevante fora dos gráficos. O Bitcoin sofre mais a volatilidade. É o motivo para você se desesperar? Nossa, esse mercado é extremamente manipulado? Não. É um motivo para você entender como o mercado funciona e se posicionar da melhor forma, de preferência, tal qual as baleias, os tubarões do mercado, porque a gente não quer ser sardinha para ser engolido por medo ou ganância. A gente não quer estar à mercê das nossas emoções. A gente quer o quê? Estratégia. A gente está vendo, sem dúvida alguma, uma adoção cada vez maior do Bitcoin pelos institucionais. Eu quero saber de você. Você já embarcou nesse trem ou ainda está na plataforma? Se você ainda não tem uma conta aberta e não começou a fazer a sua reserva de Bitcoin, a hora é agora. Abra sua conta na corretora Novadax. A corretora Novadax é uma corretora brasileira com mais de 7 anos de Brasil, regulamentada, em que você pode começar a investir a partir de R$ 25. Eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu ensino a fazer esse tipo de investimento. Então, corre, aproveita essa oportunidade, abra sua conta na Novadax com o link meu aqui na descrição e já ganhe bônus e desconto nas suas operações nessa plataforma que incentiva conhecimento de qualidade sobre criptomoedas, Bitcoin e o criptomercado. Agora vamos falar de adoção. O Tom Lee da Fundstrat disse que a adoção do Bitcoin pode crescer 200x, ou seja, 200 vezes, se fundos de aposentadoria ao redor do mundo começarem a alocar minimamente parte do seu portfólio em Bitcoin. Tom Lee ainda disse mais, disse que o Bitcoin pode alcançar os $150 mil ainda nesse ciclo. Somado ao que o Tom Lee disse, a gente tem a expectativa nessa semana de definição de taxa de juros nos Estados Unidos, que o Fed corte a taxa de juros. Cortando a taxa de juros, a gente vê o capital especulativo migrando de ativos de renda fixa para o Bitcoin e outros ativos de renda variável. E a gente também tem os ETFs segurando um pouco a liquidez do Bitcoin nas quedas. Além de Tom Lee, a gente vê outros analistas no mercado prevendo uma lateralização, a consolidação do Bitcoin em 90 mil, que indica uma paralisação desse mercado de forma alguma. Significa o dinheiro institucional comprando Bitcoins sem alterar muito o preço. Ou seja, uma lateralização é o que a gente chama de consolidação, é uma compra silenciosa. A gente tem 3 cenários bastante plausíveis, que é Bitcoin lateral, de acordo com vários analistas, é o Bitcoin para mim em torno dos $135 mil, caso o Fed mantenha sua atitude dovish, ou seja, sua atitude suave em relação ao corte de taxa de juros, ou seja, favorável a esse corte de taxa de juros, que o mercado em peso prevê já esse corte de 25 pontos base nessa reunião dessa semana. E para mim tem o risco de o Bitcoin cair por volta dos 83, 80 mil dólares. Agora, se ele for abaixo dos 75 mil dólares, para mim é inversão de tendência. Por quê? Porque é o fundo que a gente deixou lá em abril com as tarifas do Donald Trump. Então vamos ao veredicto final. Para mim, essa queda acentuada do Bitcoin é uma manipulação de mercado, é um reset algorítmico, não se trata de uma reversão de tendência ainda. Ou seja, continuamos no ciclo de alta.
alta. A dominância do Bitcoin continua subindo, significando que o grande capital, que o institucional, cada vez mais alocando em Bitcoin. Temos ali o principal suporte agora nos 86 mil dólares, uma adoção cada vez maior do Bitcoin. Se o preço segurar nessa região dos 86 mil dólares, Bitcoin tem grandes chances de voltar aos 100 mil dólares e daí buscar uma nova alta histórica para superar o topo que nós deixamos em 126 mil dólares. Então, era isso que eu queria passar para vocês de forma rápida, direta e assertiva. É o meu ponto de vista que eu entrego aqui para vocês. Para mim, essa correção é normal, o ciclo de alta continua e nós seguimos aqui monitorando juntos, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para mim, compartilhar com aquele seu amigo que está em dúvida ou quer discutir sobre isso com você. A gente quer ver outras opiniões aqui também. E comenta aqui para mim qual é a sua opinião. Bitcoin retorna aos 100 mil dólares ainda esse ano? Eu quero saber. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Francisco, olha aqui, Francisco. Francisco é terrível, ele tá me ignorando. Esse daqui é o único macho que eu admito me ignorar.